Se foi vermelha, é o Sejam muito bem-vindos à primeira aula do evento O Legado Cripto. Meu nome é Diego Velasquez, eu sou investidor e trader profissional especialista em criptomoedas. E ao longo dessa semana eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para aproveitar e ganhar dinheiro com criptomoedas de uma forma séria, igual um trader profissional. Você vai aprender tudo o que é necessário para investir e ganhar dinheiro com moedas digitais, seja no curto, no médio ou no longo prazo, seja fazendo buy and hold, swing trade, day trade ou até mesmo scalp. Você vai poder ganhar dinheiro com Bitcoin, altcoins e quaisquer outros ativos, seja na alta ou na baixa do mercado. Mesmo que você esteja começando do zero e mesmo que você tenha pouco dinheiro para investir, não importa o cenário político de um país, a crise mundial ou qualquer outro contexto que o mundo esteja. Se você aprender o que eu vou te ensinar durante essa semana, você vai descobrir que é possível ganhar dinheiro nesse mercado em qualquer dessas situações. Quem domina as técnicas e estratégias certas sabe analisar o mercado com uma base de fundamentos. Tem oportunidade de ganhar muito dinheiro mesmo com a baixa das criptomoedas. Os grandes investidores sabem disso e não é à toa que neste exato momento eles estão investindo muito dinheiro para aumentar ainda mais as suas posições no Bitcoin e nas outras moedas. E é por isso que eu continuo também investindo e ganhando dinheiro nesse mercado. E não só eu, mas também os meus alunos, que sabem usar as técnicas e estratégias certas para cada um desses momentos. Só para você ter uma ideia, eu tenho um aluno que começou nesse mercado com menos de R$500 e em pouco tempo, aplicando as estratégias que eu ensino, ele conseguiu ganhar um pouco mais de R$30 mil. Fala, Crypto Traders, tudo bom? Aqui fala o Daniel. Acredito que aí alguns já me conhecem do grupo dos Tubarões. Venho aqui contar um pouco da minha história para vocês. Eu basicamente comecei no mercado cripto, com acredito que todo mundo começa a investir sem conhecimento algum, perde muito dinheiro, só depois que bate muita cabeça que vai pensar em investir em conhecimento. Então, eu comecei basicamente com $100, não tinha computador, só tinha um telefone para investir e conheci o Diego no YouTube. Depois participei do primeiro grupo dele, que foi o The Watchers. Depois de muita insistência minha e de outras pessoas, ele lançou a primeira mentoria e eu não perdi tempo, comprei logo, que foi uma coisa que me deu basicamente uma visão completamente diferente do mercado. E depois de assistir diversas vezes a mentoria, repetir muitas aulas, eu finalmente tive bons resultados no trader, né? Com meus $100 viraram, vou converter para real, R$500 viraram R$30 mil em apenas 3 meses. Aí foi que caramba, eu finalmente consegui, finalmente adquirir o conhecimento necessário para investir. Mas aí não parou, né? Eu comecei a estudar, repetir várias aulas, treinamento, ver vários vídeos diversas vezes. Eu vou lá no gráfico, faço replay, faço várias cenas, vou estudando. E aí você, com foco, determinação, você aprende muito rápido. Então, se você está disposto a investir, não perca essa oportunidade, porque não sei quando vai ser a próxima oportunidade que você vai ter. Então, se você tem essa oportunidade agora, cai para dentro. E sem falar que quem faz ou quem fez a mentoria tem a oportunidade exclusiva de no final participar do grupo seleto, que é o famoso grupo dos Tubarões, que ali você vai colocar tudo em prática, você vai ver como funciona o dia a dia de um trader profissional, sem falar que ali o Diego posta as análises deles, simples, fácil e eficaz, conhecimento, visão diária do mercado, que te dá uma visão do mercado totalmente diferente. Você vai ficar
muito mais safo, como investir o seu dinheiro, ter aquela paciência, mentalidade do trader, né, que é o mais importante de tudo. Então, cara, não perca essa oportunidade. Você realmente quer investir no mundo cripto e se realmente quer saber como investir, participa aí do Lição Cripto, que é pra gente se ver lá no final no grupo dos tubarões. Tamo junto. E não foi só com a valorização das criptomoedas. Na verdade, esse mesmo resultado que ele teve poderia ter sido alcançado em um cenário como o de hoje, que estamos vivendo agora. Talvez ele nem precisasse dizer isso, mas aplicando as técnicas e estratégias que eu vou ensinar ao longo dessa semana, você vai conseguir ter ganhos explosivos que você nem imaginou. Olha só o exemplo dessa operação e olha a data em que ela foi feita. Mesmo diante da baixa do mercado, eu consegui fazer uma operação que gerou um bom lucro. Ou então esse aluno. Mesmo com a baixa do mercado, olha só quanto que ele conseguiu ganhar. O mercado de cripto é assim, diferente de qualquer outro tipo de ativo, você pode ter ganhos rápidos e explosivos em pouco tempo. E é por isso que eu afirmo constantemente que a nova geração de milionários está se formando agora e você tem a chance de fazer parte dela. As pessoas que mais ganharam dinheiro na história foram aquelas que souberam aproveitar momentos como o que estamos vivendo agora para fazer os seus investimentos, que construíram verdadeiras fortunas. Neste momento, a única coisa que você precisa é a orientação certa. Com ela, você pode ter certeza que pode ter ganhos como esse que eu te mostrei agora e aumentar consideravelmente o dinheiro que você tem na sua conta. E um detalhe, você pode investir a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, porque o mercado de criptomoedas não para. São 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, você pode ganhar dinheiro de madrugada, à noite, de manhã, no final de semana ou até mesmo nos feriados. As criptomoedas são uma modalidade de investimento que chegaram para ficar e o mundo inteiro já entendeu isso e até mesmo os grandes investidores estão vendo no mercado cripto uma oportunidade de investir para blindar o seu patrimônio. Depois dessa semana você vai entender que as moedas digitais são um investimento do futuro e se você realmente quer ganhar dinheiro e alcançar a sua liberdade financeira, o mercado financeiro, você vai precisar dominar as técnicas e estratégias certas para lucrar nesse mercado. Seja para ganhar dinheiro como um trader ou até mesmo blindar os seus investimentos. Estamos no início de uma nova era dos investimentos e o Bitcoin nunca teve tanta evidência quanto agora. Mesmo com a baixa do mercado, todos sabem que a melhor forma de proteger o seu dinheiro está no mundo cripto. Sem governos, sem burocracia, de uma forma descentralizada, onde o dinheiro é verdadeiramente seu. Então não perca tempo, aproveite o máximo essa semana para saber exatamente o que você precisa saber para ganhar dinheiro no mundo cripto agora. Assista a aula até o final e deixe nos comentários as dúvidas, elogios e sugestões que vocês mais quiserem. Lembrando que durante a aula eu vou explicar como que você pode ter a chance de ganhar R$1.000 transferidos diretamente para a conta da sua corretora para você operar. Então não pule nenhuma parte e assista todo o conteúdo. Você vai ter várias chances de ganhar durante essa semana e a melhor forma de ganhar é acompanhando todos os nossos encontros. Aproveite ao máximo essa experiência e faça o melhor uso desse conteúdo. Agora vamos conferir o cronograma dessa nossa semana. O nosso evento vai ser dividido entre 4 encontros e o primeiro encontro é hoje. E ao longo dessa nossa aula eu vou te mostrar as oportunidades do mercado de criptomoedas, porque esse continua sendo um mercado sólido e como você ainda pode ganhar dinheiro mesmo na baixa do mercado. Eu vou revelar também todas as formas de ganhar dinheiro com as criptomoedas e como você pode fazer isso de uma forma segura e previsível. Depois, a nossa segunda aula será na próxima sexta-feira. Nessa segunda aula eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode investir em criptomoedas, mesmo que nunca tenha investido nem R$1 em qualquer outra modalidade de investimento. Você vai ver como é simples e prático investir nesse mercado. E não importa se estamos falando de Bitcoin, altcoin ou qualquer outro ativo, existe um passo a passo sério, validado para que você consiga ganhar dinheiro de forma consistente no mundo cripto e eu vou te mostrar ele. Então, partimos para o nosso terceiro encontro, que será na segunda-feira. Lá eu vou revelar os principais segredos dos criptotraders que ganham dinheiro com criptomoedas no curto, no médio e no longo prazo, independente da direção do mercado, seja na alta ou na baixa. E você vai ver como é possível começar com pouco, mas ganhar muito dinheiro se investir e operar nesse mercado da forma correta. E não é só isso, eu também vou ensinar a melhor estratégia de trade para operar em momentos de baixa do mercado. Vou mostrar como que eu invisto o meu dinheiro nas moedas digitais quando não existem grandes valorizações. Por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na outra quarta-feira, no dia 26 de outubro. Lá você vai ter a chance de dar o próximo passo e realmente assumir um compromisso de aprender e operar a ganhar dinheiro com os ativos mais lucrativos e rentáveis do mercado financeiro dentro da minha mentoria CryptoTrader fechada. Para enfim, sair do zero e aprender como identificar as melhores oportunidades desse mercado e operar como um verdadeiro trader profissional, ganhando dinheiro em qualquer momento do mercado e através das formas que a maioria das pessoas desconhecem. Agora, antes da gente partir para o conteúdo da primeira aula, eu quero me apresentar para você. Se
Se você não me conhece, essa é uma chance de descobrir por que eu posso te ajudar a fazer os investimentos mais lucrativos da sua vida e te ajudar a conquistar a sua liberdade financeira através das moedas digitais. E se você já me conhece, essa é também uma chance de você me conhecer um pouco melhor e saber o que me trouxe até aqui. E eu tenho certeza que conhecendo um pouco da minha jornada, você vai se inspirar por saber que também está no caminho certo. Eu entrei no mercado financeiro lá por volta de 2008. Naquela época eu não tinha muito dinheiro para investir, então eu comecei com algo em torno de 2, 3 mil reais e até que eu me saí muito bem. Eu investi em ações e fui pegando o jeito do mercado. No fim das contas, aqueles 2, 3 mil acabaram se transformando em algo próximo dos 30 mil em um período próximo de 2, 3 anos. Eu não sei se para você isso é muito ou pouco, mas naquela época eu achei bem interessante porque era muito dinheiro para mim. Mas nem tudo são flores e por volta de 2011 o mercado sofreu uma reviravolta e naquela época eu perdi em torno de 96% do meu capital. E aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei bem desanimado, para falar a verdade. Só para você ter ideia, eu fiquei quase um ano longe sem operar no mercado. Não ficava olhando para os gráficos, parei de acompanhar o mercado e acho que nem mesmo cheguei a abrir conta em outras corretoras. Mas, apesar desse trauma, eu levantei a cabeça, superei esse medo e decidi voltar para o mercado e não aceitar mais a perda. Foi um pouco depois dessa época que eu decidi que ia começar a operar com Bitcoin e as outras criptomoedas. Eu já conheci um pouco sobre o assunto, mas depois desse trauma todo do mercado tradicional, eu decidi mergulhar de cabeça no mundo cripto e foi a melhor coisa que eu fiz. De lá pra cá eu passei a viver das minhas operações em criptomoedas e eu acabei ganhando muito mais dinheiro do que o mercado tradicional poderia me oferecer. Eu criei diversas empresas na área, fui professor universitário e pude participar dos momentos mais significativos na história das criptomoedas nos últimos anos. E agora, diante dessa nova fase, eu quero compartilhar com você essa chance de ganhar dinheiro nesse mercado que me trouxe até aqui. Para você investir o seu dinheiro de forma inteligente e conquistar a liberdade financeira, e não daqui a 10, 20 ou 50 anos. O meu papel aqui é te mostrar como você pode ganhar dinheiro nesse mercado e dominar as técnicas e estratégias certas para isso. E agora, vamos lá, vamos partir para o conteúdo. Mas antes disso, eu quero saber quem realmente está comprometido a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Quero saber se você vai ficar comigo até o final do Legado Cripto. Se você está comprometido, digita aí nos comentários. Eu vou ser um criptotrader. Vai, digita aí. Afinal, essa semana foi feita para você e a sua opinião importa muito. Agora vamos ver na prática como tudo isso funciona. E antes da gente falar de criptomoedas, temos que entender o que está acontecendo no mundo e por que o nosso dinheiro está valendo cada vez menos. E é um processo muito simples para você entender o que está acontecendo. Por exemplo, você consegue lembrar com o que você comprava com 100 reais há 5 anos atrás, que hoje você não consegue comprar com mais 100 reais, custa 200, custa 300 ou custa muito mais do que você pagava? O nome disso é inflação e ela está batendo recorde não só no Brasil, como no mundo inteiro. Olha só essas notícias. Inflação é aquilo que mata o poder de compra do seu dinheiro dia após dia. Por exemplo, a inflação no Brasil está de 7,17%. Você tem 100 reais guardados debaixo do seu colchão, no ano seguinte ele vai valer isso menos a inflação. Você vai precisar de 107 reais para comprar um item que você compraria hoje por 100. E a inflação vai comendo, vai ficando muito alta e você vai precisando de muito mais dinheiro para comprar o mesmo item. Por exemplo, nos Estados Unidos temos 8,2% de inflação. No Reino Unido, a gente tem 9,9%. Na Alemanha, 10%. Na Argentina, a inflação está batendo 83% ao ano. Ou seja, basicamente os produtos dobram de valor de um ano para outro. No Brasil, a gente está em 7,7% e na Rússia, 13,7%. E tem um motivo atrás do aumento dessa inflação e que vai matando o poder de compra do seu dinheiro. Por exemplo, o real, desde que foi criado, o nosso real brasileiro foi criado em 1994. E desde 1994, ele perdeu 95% do poder de compra. Ou seja, 100 reais hoje tem o mesmo poder de compra de 5 reais em 1994. E como que a gente pode fugir da inflação? O que a gente faz para se livrar dela? Porque muitas pessoas falam, vou investir o meu dinheiro na poupança, a poupança está pagando 6% ao ano. Você está perdendo dinheiro. Se o seu dinheiro está na poupança, você está perdendo dinheiro. Se o seu dinheiro está rendendo 8%, 9% ao ano, é o 9% ao ano menos o valor da inflação. Você, no final das contas, está pagando imposto e deixando o seu dinheiro basicamente empatado no final das contas. E temos aqui um dos principais motivos da gente ter uma inflação tão alta hoje. A crise do coronavírus fez os países pararem por completo. As pessoas pararam de trabalhar, as empresas pararam totalmente e os governos tiveram que criar dinheiro novo.
novo. Só os Estados Unidos imprimiu 40% de todo o dólar que tinha em circulação na história nos últimos 2 anos. Então imagina, a gente tem basicamente 200 anos de dólar circulando no mercado e aí nos últimos 2 anos você tem mais 40% desse valor entrando automaticamente no mercado e aumentando o dólar em circulação. Isso faz com que esse dólar que já está em circulação aqui perca valor. Esse dólar que está em circulação perde valor porque está entrando muito dinheiro novo no mercado e tem um ativo que não tem esse tipo de inflação. São eles Bitcoin e ouro. Criptomoedas e ouro são 2 ativos que não podem ter inflação e para explicar como estamos aqui hoje, eu vou contar uma breve história para vocês. Para explicar como que a gente chegou nessa situação atual, eu tenho que contar essa história de como que evoluiu a troca de valor. Porque no final das contas, o dinheiro é uma troca de valor e você tem que entender como que ele funciona para você conseguir acumular a maior quantidade de dinheiros possível para o futuro. Bom, tudo começou lá atrás, no escambo. Você trocava um trigo por uma galinha, você trocava uma galinha por uma cabra, as pessoas trocavam item por item. E como era muito difícil você precificar qual era o valor atual de cada um desses itens, as pessoas foram para a moeda de metal. Moeda de metal como o ouro. O ouro é uma das moedas mais utilizadas no mundo há muito tempo. O ouro existe há muito tempo e as pessoas chamam de dinheiro de Deus. Como Robert Kiyosaki, um dos grandes escritores no mundo, chamam de God's Money, ou seja, o ouro já está na terra e você não consegue criar ouro novo. Você tem ouro lá na terra, você tem uma extração de X ouro possível e quando acabar a extração do ouro possível, você não tem como tirar mais ouro da terra. Ou seja, é um dinheiro que já nasceu na terra e ele vem sendo usado há muito tempo. Você sabia que de todo o ouro extraído no mundo, você tem cerca de 2 piscinas olímpicas somente? Você enche aquelas piscinas lá das Olimpíadas e você só enche 2 delas com todo o ouro já extraído no planeta. Ou seja, é uma quantidade muito pequena e você imaginou que deveria ser muito mais do que isso. Vamos lá. Começamos com a moeda de metal. As pessoas trocavam itens por moedas de ouro. Você carregava suas moedinhas, guardava suas moedinhas em casa, pagava os itens com a sua moeda de ouro e tudo mais. E aí começou a ter lá os ourives, aquelas pessoas que guardavam o ouro e começaram a emitir um papel. Ou seja, você chegava lá no seu ourive, que guardava o seu ouro, você dava uma moedinha de ouro para ele guardava para você, ele te dava um título, um papelzinho que dizia: o Diego tem uma moeda de ouro aqui na minha loja e você tem esse papel que é garantia para você retirar na minha loja uma moeda de ouro. E aí que começou o papel moeda. O papel moeda começou assim, as pessoas guardando ouro e tirando um papel. E aí vieram os estados, os governos, eles pensaram: caramba, as pessoas estão fazendo a própria troca com dinheiro lá dos ourives das épocas, vamos criar o nosso próprio dinheiro. Veio os Estados Unidos, criou o dólar. Veio o Reino Unido, criou a Libra. Veio a União Europeia, criou o euro. Cada governo criou o seu próprio dinheiro. Só que uma coisa interessante é que no início do dólar, quando o dólar foi criado pelo governo, você, para cada $1 que o governo emitia, você tinha que ter $1 em ouro guardado. Por quê? Porque era o lastro da moeda. Para cada dólar que o governo emitia, ele tinha que comprar $1 em ouro e deixar esse ouro guardado para ele dar peso àquela moeda que estava em circulação. Isso foi acontecendo, foi emitindo, governos começaram a ter bilhões em circulação, começaram a comprar muito ouro, os governos que tinham mais ouro eram mais poderosos porque eles podiam emitir mais papel e você tinha uma economia circulando muito maior. E aí chegou um presidente dos Estados Unidos em 1972 e falou: olha só, o dólar é a moeda dos Estados Unidos e as pessoas usam dólar porque elas confiam nos Estados Unidos. Estados Unidos é uma grande economia. E ele acabou com o lastro do ouro no dólar. A partir do momento que ele acabou com o lastro do ouro no dólar, os Estados Unidos tinha a impressora na mão e não tinha nenhuma contrapartida para imprimir dinheiro. Ou seja, a partir desse momento, se os Estados Unidos quisesse botar mais $2 bilhões no mercado, vamos botar mais $2 bilhões no mercado, vamos botar mais $3 bilhões no mercado. Começaram a injetar dinheiro na economia, a economia crescer, mas isso tem uma conta. Isso gera uma consequência. Quanto mais dinheiro você bota, é uma balança onde você não pode jogar muito dinheiro no mercado, senão o dinheiro passa a valer muito pouco e as pessoas que detêm esse dinheiro ficam pé da vida que o governo está injetando novo dinheiro no mercado. E a consequência disso é a inflação.
quanto mais dinheiro um governo começa a criar e a imprimir, ele gera essa consequência da inflação e isso faz o dinheiro valer cada vez menos. E aí veio a era da internet. A era da internet é um marco que ninguém sabia o que era. Claro, antes da internet acontecer não tinha nada parecido com isso. A internet veio e a partir de então o dinheiro é basicamente todo digital. Você sabia que cerca de 8% do dinheiro do mundo, somente 8% existe de forma física? Então, o dinheiro físico que você vê hoje representa um valor muito pequeno de todo o dinheiro que está em circulação, que é o dinheiro digital. A partir de hoje, as pessoas usam cartão de crédito, tem contas bancárias, faz transferência, faz Pix, ninguém precisa mais carregar dinheiro, ninguém precisa fazer mais nada, é tudo online e o dinheiro é 100% online. E aí, depois da era da internet, que disponibilizou o dinheiro digital, a era da internet disponibilizou a possibilidade de você ter Bitcoin. Bitcoin foi criado depois da crise de 2008, quando uma pessoa viu que o dinheiro de papel dos governos iam afundar, iam perder totalmente para a inflação, aí houver uma hiperinflação e o dinheiro passar a valer quase nada. Vide a Venezuela aí, que você pega uma tonelada de dinheiro e não vale, você não consegue comprar um papel higiênico com um bolo assim de dinheiro, porque por conta da hiperinflação, porque o governo teve má gestão lá, começou a ter que imprimir dinheiro e aí a consequência disso é você ter uma hiperinflação, você ter um bolo de dinheiro que não serve para muita coisa. Ou seja, o Bitcoin ele está totalmente interligado à evolução da internet. A internet primeiro veio para vir com a era da informação e da comunicação e agora está revolucionando o sistema financeiro como um todo. O sistema financeiro do mundo está sendo revolucionado através da internet, seja pelo dinheiro digital ou seja pelo dinheiro descentralizado que é o Bitcoin. E eu vou mostrar alguns números para vocês que são muito curiosos. Uma informação muito interessante é que a internet no ano de 2000 tinha 300 milhões de usuários, a mesma quantidade que o Bitcoin em 2022 tem. A internet que foi criada lá pela década de 90 começou a ter uma curva de ascensão depois do início dos anos 2000 e o Bitcoin, criado lá em 2008, começou a ter uma curva de ascensão depois do ano de 2020. E uma informação importante é que a internet nos anos 2000 tinham cerca de 300 milhões de usuários, o que é a mesma quantidade que o Bitcoin em 2022 tem. Ou seja, a curva de adoção da internet está sendo muito parecida com a curva de adoção do Bitcoin. E aí você para pensar, imagina as empresas que estavam sendo negociadas na internet na época de 2000. Por exemplo, a Amazon ou, por exemplo, o Google. Empresas que lá nessa época estavam sendo negociadas na bolsa, imagina o valor que elas têm hoje. Por exemplo, a Amazon era negociada nessa época por cerca de $3. E hoje, depois de uma grande queda devido à inflação, devido à crise, devido a tudo mais, está sendo negociado a $100. E naquela época também falavam que a internet tinha uma grande bolha. É a bolha das bolha.com, é o nome dado à bolha da internet, onde empresas tiveram grandes valorizações, empresas tiveram grandes desvalorizações, assim como a Amazon aconteceu, só que essas empresas depois tiveram grandes movimentações de alta, pagando muito bem as pessoas que aproveitaram a queda para investir. E o Bitcoin não é diferente. O Bitcoin tem ciclos de alta e ciclos de baixa, ciclos de alta e ciclos de baixa. E quando o Bitcoin está na baixa, as pessoas ficam com medo de investir em vez de comprar um ativo que tende a subir bastante e dar bons resultados. E agora eu vou te explicar o porquê que o Bitcoin vai subir e o porquê que o Bitcoin vai valorizar nos próximos anos. O Bitcoin foi criado em 2008 por um pseudônimo chamado de Satoshi Nakamoto. E essa pessoa viu a grande crise que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, onde quebrou um banco chamado de Lehman Brothers. E a quebra desse banco levou muitas pessoas à falência porque as pessoas tinham o seu dinheiro dentro do banco. E aí Satoshi Nakamoto queria um dinheiro que ele ficasse com você, que ninguém pudesse tirar de você. E aí ele criou o Bitcoin. Quando você tem um Bitcoin, o Bitcoin está com você e não tem nada que possa se fazer para tirar esse Bitcoin de você. E ele funciona da seguinte forma: ele veio para você tirar a intermediação dos bancos, ou seja, eu envio um Bitcoin para você, independente se exista uma instituição financeira no meio ou não. É a primeira forma que você pode enviar dinheiro para uma outra pessoa sem ter uma instituição financeira garantindo as duas pontas. E você deve estar me perguntando como é que isso funciona, Diego? Como é que o Bitcoin funciona? Como é que você consegue mandar dinheiro para uma outra pessoa? Bom, para um negócio chamado de blockchain. A blockchain é uma cadeia de blocos e ela vai funcionar da seguinte maneira. Quando a pessoa A envia dinheiro para a pessoa B, por exemplo, enviou um BTC.
para a pessoa B o Bitcoin, que funciona na cadeia da blockchain, e a blockchain nada mais é do que, imagina só, um mundo onde você tem todo mundo em casa, né? Eu tenho um computador em casa, esse é meu computador, você tem o seu computador em casa, o cara ali no Japão tem o computador dele em casa, o cara nos Estados Unidos tem o computador dele em casa, e aí todo mundo liga o computador na rede do Bitcoin, na blockchain, e aí esses computadores ficam interligados, todos os computadores juntos. Hoje, se você somar todos esses computadores, você tem um poder de processamento maior do que 300 vezes o poder de processamento da Google. É muito computador ligado e existem fábricas muito grandes de computadores somente para minerar Bitcoin, como essa que você está vendo na tela agora. Essa, por exemplo, é uma fábrica somente para você minerar Bitcoin e criptomoedas. E aí você tem a blockchain, que é a cadeia de blocos, que você liga todos esses computadores. Aí a pessoa A enviou o dinheiro para a pessoa B. Imagina só que esses computadores ficam autenticando transações. Isso aqui é uma cadeia de bloco, tá? Parece um trenzinho, são vários blocos ligados a uma cadeia. Uma vez que a pessoa A envia dinheiro para a pessoa B, essa transação vai para a blockchain, vai lá para a rede do Bitcoin. E aí os computadores ficam trabalhando, quebrando, solucionando problemas matemáticos e pum, atestam essa transação. Opa, Diego, essa transação foi atestada. E aí você tem aqui a confirmação de que a pessoa A enviou o dinheiro para a pessoa B de um Bitcoin. E a cada 10 minutos sai um bloco, ó. A pessoa A enviou um Bitcoin, a pessoa B enviou para C 2 Bitcoin, aí você tem aqui a pessoa B enviou para C 2 Bitcoin. E é assim que vai registrando na blockchain, como se fosse um livro de registro. Imagina que você tem uma padaria e você vende pão. Ah, a pessoa aqui comprou um pão, aí você bota no seu registro. A pessoa aqui comprou 2 pães, você bota aqui no seu registro. Aí você fica aqui no registro do Bitcoin, na cadeia de blocos. Ela é uma cadeia pública, qualquer pessoa pode acessar e ver que a carteira A enviou para a carteira B 1, 2, 3 Bitcoin e tudo mais, todas as transações acontecendo aqui, e aí todas as transações acontecendo aqui, e aí acabou. Beleza. Você tem aí como que funciona para você enviar Bitcoin de uma pessoa A para uma pessoa B. Só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo, o que torna o Bitcoin exatamente igual ao ouro. O Bitcoin é um dos ativos mais escassos do planeta Terra e escassez está diretamente ligado à reserva de valor. Você vê, por exemplo, o ouro. Olha só a valorização que o ouro teve ao longo dos últimos anos. O ouro é negociado há 300 anos e no ano passado ele bateu o topo histórico. Ele nunca esteve tão caro quanto ele esteve no ano passado. Ou seja, ele é uma reserva de valor. E o porquê que o ouro é uma reserva de valor? Porque, como a gente falou lá atrás, você tem o mundo aqui e aí você tem o ouro disponível no mundo. Uma vez que você extrai o ouro, fica muito difícil para você extrair mais, porque ele vai estar cada vez mais fundo, você vai precisar gastar cada vez mais dinheiro, cada vez mais complicado de você chegar lá, ou seja, ele é um ativo escasso. Quanto mais você tirar, mais difícil fica de você tirar o próximo. O Bitcoin é assim também, porque ele tem um negócio chamado de halving. Halving é quando você corta a emissão de Bitcoin pela metade. Eu vou te explicar como isso funciona. Quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele determinou que o primeiro bloco ia dar 50 Bitcoins para os mineradores, né? Todo mundo que botava o computador para trabalhar na rede do Bitcoin, ligava o seu computadorzinho, igual qualquer computador desse na internet. Você ligava, o seu computador trabalhava e ele autenticava as transações e minerava novos Bitcoins. E aí a mineração é isso, é você extrair o Bitcoin do bloco, só que ele determinou que a cada 4 anos ele cortaria pela metade. É 50 Bitcoins por bloco, um bloco a cada 10 minutos, 4 anos depois, palha de corte, aí passa a ser 25 Bitcoins por bloco. 4 anos depois, 12,5 Bitcoins por bloco. E olha só a média da valorização do Bitcoin depois disso aqui. Ou seja, ao contrário do dinheiro que a gente conhece hoje, que cada vez mais o governo emite mais dinheiro, o Bitcoin, por outro lado, você tem cada vez menos Bitcoin sendo minerado e disponível, tendo um total de 21 milhões de unidades, ou seja, não tem como ninguém criar mais Bitcoin além dos 21 milhões. Aí você deve estar falando, caramba, vão trocar a senha, vão fazer algum acesso e vão conseguir minerar mais. É impossível você criar mais de 21 milhões de Bitcoins. Impossível. E uma vez que você tem o nosso dinheiro perdendo valor devido à inflação, porque você está tendo mais dinheiro no mercado, o Bitcoin ele ganha valor porque ele tem cada vez menos Bitcoin no mercado.
Se você quiser, se cada milionário no mundo quiser comprar uma unidade de Bitcoin, você não vai ter disponível para todo mundo. Ou seja, é um ativo extremamente escasso e isso faz com que ele seja uma reserva de valor. Tá bom, Diego, pô, dá para ganhar dinheiro comprando Bitcoin e guardando a longo prazo? E agora eu vou te mostrar como que você vai aproveitar dessa volatilidade, porque Bitcoin é um ativo negociado no mundo inteiro, como que você vai aproveitar dessa volatilidade do Bitcoin para você não só ganhar dinheiro com a valorização do Bitcoin, mas para você ter a maior quantidade possível de Bitcoin para quando você pegar toda essa valorização aqui. E o seu primeiro passo vai ter que ser abrir uma conta em uma corretora, mas não se preocupe, ao final dessa aula será enviado um link para você abrir a sua conta com o meu link, assim você vai ganhar desconto em taxas e participar de todas as promoções que eu tenho para você. Então assista essa aula até o final, no final da aula você vai receber esse link para você abrir a sua conta na Bybit, que é a corretora que eu utilizo, de uma forma muito simples e prática, e agora eu vou ensinar como que você vai comprar a sua criptomoeda ou como você faz para negociar a criptomoeda de uma forma muito simples. Uma vez que a sua conta esteja aberta, você tem essa página aqui, você vai poder operar, comprar e vender criptomoeda com taxa zero, absolutamente de uma forma muito prática que eu vou ensinar para você agora. Você vai clicar no canto superior aqui, comprar cripto, você vem em depósito Fiat. Fiat é o que a gente chama de moedas Fiat, são, por exemplo, reais, dólares, euros, tudo isso são moedas Fiat. Clica em depósito de moeda Fiat e aí você vai ver o valor que você quer depositar. Uma vez que você vem aqui, confirma, ó, você vai depositar 100 reais, 50 reais, 2.000 reais, você vem, clica em continuar e aí você já vai ter uma conta para você fazer um depósito nessa própria conta. Uma vez que você depositou, você vai ter o saldo em reais e aí você pode vir aqui em P2P e trocar os seus reais por dólares, né? Porque é sempre bom você ter dólares na sua conta e negociar sempre com dólares. Você vai ter aqui P2P, pagando hoje tá o dólar cerca de 5,30, ou comprar aqui apenas com um clique, e você bota o valor que você quer receber e tudo mais, e aí você já converte o seu real para dólares dentro da plataforma. Uma vez que você tem dólares na plataforma, o segundo passo vai ser o seguinte. E nessa conta eu tenho cerca de $1.000 disponível para eu comprar qualquer criptomoeda. Isso dá equivalente a 0,05 Bitcoin. O Bitcoin ele é fracionado em até 8 casas decimais, então se ele custar 10 mil, 20 mil, 40 mil ou 100 mil dólares, não tem problema. Você pode comprar uma pequena fração e ir surfando a valorização do Bitcoin mesmo assim. E para você comprar é muito prático. Você tem $1.000 aqui, eu venho em mercados, olha só, venho em trade em spot. E eu boto aqui BTC USDT. BTC USDT é sempre o Bitcoin contra o USDT, ou Bitcoin contra BRL, que é o nosso real brasileiro. Então BTC USDT é contra dólar, porque eu tenho dólar dentro da minha carteira. E aí se eu quiser comprar Bitcoin, aqui é o meu book de ofertas, aqui está todas as vendas e todas as compras de Bitcoin. Eu clico aqui na minha venda e boto a quantidade de Bitcoin que eu quero comprar. Eu tenho cerca de $1.000, olha só, quando eu vou preenchendo essa barrinha, ele vai preenchendo os $1.000 que eu tenho disponível para comprar. E se eu quiser comprar é só vir aqui e botar comprar Bitcoin. Uma vez que eu cliquei, ele vai me passar o preço da ordem. O Bitcoin agora está em $19.586 e dá a quantidade de 0,051 BTC. E isso vai dar um valor de 0,9999 dólares. Boto comprar e pronto, minha ordem foi executada. A ordem de compra foi executada. Eu volto aqui em ativos. Boto na spot e olha só, agora eu não tenho mais dólares, mas eu tenho 0,05 Bitcoin. Então se o Bitcoin for valorizando, você pode ir aproveitando toda essa valorização e aqui vai me dar o equivalente ao que eu tenho em dólares. Ah, Diego, o Bitcoin subiu muito, eu quero vender. Você vem em trade, bota em Bitcoin, mesma coisa, só que ao contrário, você clica aqui em vender e eu vou, ó, o preço do Bitcoin agora está em 19.584. Eu venho aqui, eu posso botar a mercado, vou vender 100% dos meus Bitcoins e vou vender o meu Bitcoin. Vai dar 99,71 porque o Bitcoin caiu um pouquinho. Se o Bitcoin valorizar, eu ganho dinheiro. Então, como eu acho que o Bitcoin vai subir, eu vou segurar esses Bitcoins a longo prazo.
E aqui está um gráfico do Bitcoin. Isso aqui é desde a primeira negociação na história do Bitcoin até o dia atual. O Bitcoin começou a ser negociado em 2010 e a primeira negociação de Bitcoin foi quando uma pessoa pagou 10 mil unidades de Bitcoin por 2 pedaços de pizza. Se essas pessoas tivessem guardado esses Bitcoin até hoje, teriam cerca de 192 milhões de dólares por terem vendido 2 pizzas. E aí começou as transações de Bitcoin, começou o mundo a negociar Bitcoin. Eu vou explicar aqui o que são essas ondas, né? O Bitcoin foi o único ativo na história do planeta Terra que já passou por 4 ondas de curvas parabólicas. Olha só o que é uma curva parabólica, é quando você tem um crescimento muito rápido de valorização do ativo, e olha só as curvas parabólicas do Bitcoin e o que a gente espera para o futuro. Sempre que você tem uma curva parabólica, essas curvas são de alta valorização. Olha só, o Bitcoin saiu de 0,05 centavos, subiu quase 61.000% para chegar em 33 dólares na primeira curva de valorização. Depois o Bitcoin teve uma grande queda, o Bitcoin caiu nessa movimentação de preço, na primeira, caiu cerca de 94,95%. Imagina você vendo um ativo caindo quase 95%, o que você iria fazer? Você ficaria desesperado, você ficaria maluco, caramba, acabou, o mundo vai colapsar, acabou tudo, e é exatamente o que o pânico gera nas pessoas. Só que depois disso, ele saiu de 1,88 para mais 52.581% de valorização, atingindo a marca de 1.115 dólares pela primeira vez na sua história em dezembro de 2013. Novamente, Bitcoin veio a cair quase 86% na depreciação do ano seguinte. Então olha só, a gente tem um ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta, ciclo de baixa. Depois que a gente atingiu a mínima do ciclo de baixa em 166 dólares, a gente teve uma outra movimentação de alta, dando quase 12.444%, atingindo a marca de quase 20 mil dólares no final de 2017. Foi onde a grande massa entrou, a grande maioria das pessoas que não tinham conhecimento começaram a se jogar no Bitcoin sem entender as movimentações de mercado. Claro, depois disso, não era de se esperar, a gente perdeu 85% de valorização, desvalorizou 85% de novo, pela terceira vez na história do Bitcoin, a gente tendo uma queda. Olha só, tivemos a primeira aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. A terceira queda, a primeira, a segunda e a terceira queda de quase 90% no Bitcoin. E aí o que aconteceu? As pessoas em 2018, meu Deus, o Bitcoin vai acabar. E aí o que acontece? O Bitcoin volta para uma máxima de 2.000% de valorização. E aí, novamente, a gente tem uma grande correção, agora corrigindo cerca de 75% de queda nessa movimentação de preço. E você consegue examinar uma movimentação aqui, o mercado ele é cíclico, assim como essa imagem que você vai assistir aqui agora, olha só. Essa imagem significa o ciclo de mercado segundo o Wall Street. Ciclo de mercado segundo o Wall Street mostra que a gente passa por momentos de euforia e depois o preço cai, atingindo momentos de pânico, de medo, onde as pessoas querem sair dos mercados. E são exatamente essas mínimas que a gente forma, onde as pessoas querem sair do mercado, entrar em pânico total e se desesperar. Mas a gente que entende os indicadores, a gente não vai ter medo disso. Olha só um indicador, por exemplo. Aqui eu tenho um indicador que ele me dá o medo do mercado. Olha só, ele me mostra o medo do mercado. E ele me mostra o medo do mercado quando as pessoas não... Olha só, aqui, quando ele está abaixo da minha linha roxa, ele me demonstra medo. E olha só as vezes que ele atingiu abaixo da linha roxa. Atingiu uma vez aqui, em 2015, a segunda vez aqui, em 2018, e a terceira vez aqui, em 2022. Olha o que aconteceu todas as vezes que esse indicador atingiu as mínimas. A gente teve uma base de preço aqui, a gente teve uma base de preço aqui e a gente pode estar criando uma base de preço aqui. São as melhores oportunidades para você investir no ativo quando as pessoas têm medo. Como dizia o Warren Buffett, compre quando você vê sangue nas ruas. Invista ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. A gente está literalmente ao som dos canhões com a guerra rolando na Ucrânia e na Rússia e a gente aqui vendo o que está acontecendo diante dessa movimentação de preço.
E se a gente tiver qualquer movimentação de alta similar ao que a gente teve da última vez, olha só, qualquer movimentação de alta similar ao que a gente teve da última vez, a gente está falando aí na casa de 430 mil dólares por unidade de Bitcoin, ou seja, um Bitcoin vai custar mais de 2 milhões de reais e hoje está somente sendo negociado a 100 mil reais. O site que eu uso para fazer análise gráficas é esse aqui, ele chama-se tradingview.com, ele é um site onde você pode abrir uma conta gratuita, você vem aqui no canto, você abre a sua conta gratuita e você pode ter acesso a analisar qualquer ativo. Você pega o código desse ativo, né? A gente abre o gráfico completo aqui, eu vou ver o Bitcoin, por exemplo, eu abro o gráfico, ver o gráfico mais detalhado, eu abro o gráfico completo do Bitcoin e posso analisar qualquer ativo a partir desse site. E é muito simples eu configurar o meu TradingView, eu vou configurar o de vocês exatamente igual ao meu, para vocês entenderem o que cada um desses indicadores funcionam e o que de fato é análise técnica e como que a gente pode aproveitar essa volatilidade e entender essas ondas de mercado. A análise técnica foi criada por esse cara aqui chamado de Munehisa Homa. Ele foi um japonês que criou análise técnica no século XVIII e análise técnica nada mais é do que você prever a movimentação de preço de acordo com as tendências. Você consegue identificar se um ativo está em uma tendência de subir ou se o ativo está em uma tendência de cair. Ele foi o criador do candlestick, ele era um trader de arroz no Japão no século XVIII. Tinham mais 1.300 outros traders de arroz naquela época, só que ele foi o que ficou mais rico. Por quê? Porque ninguém sabia fazer o mapeamento de preço, ninguém sabia se um ativo estava subindo ou se um ativo estava na tendência de queda, ninguém conseguiu usar o histórico de movimentação de preço para prever as próximas movimentações de preço, e ele tinha toda essa estrutura por trás e conseguiu lucrar muito em cima de quem não sabe análise técnica. Então, se você está operando Bitcoin, se você está comprando e vendendo Bitcoin, sem entender a movimentação técnica, sem entender uma tendência, sem ver os indicadores, sem conseguir analisar uma tendência, você vai perder dinheiro para quem sabe. E eu vou te ensinar durante essas próximas aulas como que você vai fazer uma análise técnica, ver as tendências e conseguir melhores resultados. Então, vem comigo. E isso aqui é um candle, ele representa uma movimentação de preço. Se você já sabe, é muito importante que você assista novamente. E ele funciona da seguinte forma: um candle que é verde significa que a abertura de preço daquele determinado momento foi na base e o fechamento foi no topo. E aí a sombra que a gente tem para cima ou para baixo é a mínima atingida naquele período e a máxima atingida naquele período. O vermelho é exatamente ao contrário, a abertura em cima e o fechamento embaixo. E ele fica preenchido como vermelho porque o preço caiu naquele determinado tempo. Você pode ter um candlestick de um gráfico de uma movimentação de preço de 1 hora, ou seja, 1 hora o preço abriu aqui embaixo, fechou lá em cima e teve as máximas e mínimas, ou um dia, em um dia inteiro a gente teve a movimentação de abrir na base, ir na mínima, ir na máxima e aí ter o fechamento. É mais simples do que parece e a gente vai ver aqui agora na prática. E agora que a gente sabe o que é um candle, a gente vai ver isso na prática. Como que funciona essa movimentação de preço? É muito importante a gente entender que uma tendência de alta, por exemplo, uma tendência de alta é formada de topos e fundos ascendentes. Isso aqui é o desenho de uma tendência de alta. E olha só, eu vou abrir o Bitcoin e eu vou botar o período de 3 meses. A movimentação de preço a cada 3 meses do Bitcoin, ou seja, cada vela representa 3 meses de negociação. Vocês conseguem identificar uma tendência de alta? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. A gente tem nitidamente bases estabelecidas gerando uma tendência de alta no Bitcoin. Ou seja, quem não tem conhecimento técnico vai sempre se assustar e vai sempre te falar que, ai meu Deus, isso aqui é uma pirâmide, olha só o que aconteceu com o Bitcoin, olha a queda do Bitcoin aqui, olha a queda do Bitcoin aqui. Vai só olhar para as quedas e não vai entender o que a tendência está te mostrando. E junto com o indicador que eu te mostrei lá no início, que a gente vai aprender a utilizar ele na prática. E olha só essa comparação aqui da movimentação de preço recente que o Bitcoin teve. Olha só essa movimentação do Bitcoin comparado com a movimentação de Amazon. Amazon lá no início, quando falaram que a Amazon era uma bolha. Nessa movimentação de preço, olha só, a gente tinha muito parecido. A gente tinha um topo, rompemos o topo, tinha um topo, rompeu o topo e aí a gente caiu bastante, Bitcoin caiu bastante. Só que aqui era nos anos 2000, onde falaram que a Amazon estava numa bolha. A Amazon era uma bolha e que isso não iria subir para todo mundo ter medo. As pessoas mandaram vender a Amazon diante da movimentação de bolha. E olha o que aconteceu com a Amazon. Por quê? Porque as pessoas não tinham conhecimento técnico para dizer, olha só o que aconteceu com a Amazon. Saiu de 0,26 centavos
para quase 113 dólares, tendo uma movimentação de alta aí de basicamente 50.000%, basicamente a mesma coisa que o Bitcoin teve. Por quê? Quem não tinha conhecimento técnico não conseguiu identificar essas oportunidades. Quem não tinha conhecimento técnico não conseguiu identificar que isso aqui era uma oportunidade e não ficar com medo. E é a mesma coisa que as pessoas falam sobre o Bitcoin. Ah, Bitcoin é bolha, ah, Bitcoin vai cair. Não tem conhecimento técnico, faltam técnicas para poder operar no mercado. E eu vou ensinar para vocês todas essas técnicas. E agora vamos falar dos pilares mais importantes que está por trás de um trade, que está por trás de uma tomada de decisão de entrada e saída do mercado. Bom, para você fazer um trade, você vai ter que entender sobre essas coisas. São elas: indicadores, tendências e padrões de gráficos. E ao longo dessa semana você vai aprender a analisar esses 3 pilares básicos do mundo do trade. E o que são os indicadores? Indicadores são coisas que vão te auxiliar no dia a dia das suas operações, auxiliar você a saber o momento melhor de compra ou de venda de determinado ativo. Eu utilizo 3 indicadores, são eles: médias móveis exponenciais, volume e RSI. Eu vou ensinar vocês a configurar cada um deles. Então você vem aqui em indicadores e você bota índice de força relativa, que é o RSI, é o índice de força relativa, IFR em português, RSI em inglês. Ele é esse carinha que vai aparecer aqui, ele vai aparecer na sua tela assim, ó, vai aparecer uma na sua tela assim. Esse aqui é o IFR. E aí você vem aqui de novo, você bota volume. Volume vai te mostrar o tamanho de compra ou de venda de determinado ativo em cada movimentação de preço. E o volume são esses carinhas aqui. E aí você vai botar aqui média móvel exponencial. Você bota EMA, né? MME em português ou EMA em inglês. Média móvel exponencial. Você clicou nela, já vai aparecer uma média azul aqui, ó. Tá vendo essa linha azul aqui no gráfico? E aí você vai alterar ela aqui para 12 períodos. Você vai botar ela 12 períodos, você pode botar o estilo que você quiser, ó, cor, amarela, qual cor você quiser. Então você vai botar uma 12 e eu utilizo mais uma MME que é a 26 períodos, olha, média móvel exponencial, e eu uso a outra como 26 períodos. Eu clico nela aqui e boto de 26 períodos. Eu posso botar uma amarela e uma de qualquer outra cor que você preferir, sei lá, bota uma amarela e uma verde, uma amarela e uma vermelha, uma amarela e uma branca, enfim, você escolhe. Então tenho aqui a média móvel exponencial, o volume e o RSI. E o que esses 3 indicadores me falam sobre a movimentação de preço? Bom, a média móvel exponencial ela é uma média de por onde o preço percorreu nos últimos, a 12 é nos últimos 12 velas, né, não dias, das últimas 12 velas, e a 26 é das últimas 26 velas, ou seja, se eu estiver observando no tempo gráfico diário, ele pega os últimos 12 dias. Se eu estiver no tempo gráfico semanal, a média de 12 períodos pega as últimas 12 semanas e usa uma média priorizando as atuais aqui como movimentação de preço. E olha só como ela já começa a me dar informação. A média móvel exponencial, quando ela está abaixo do preço, olha aqui, quando ela está abaixo do preço, ela serve como ponto de suporte do preço, onde o preço cria um apoio, ela serve como ponto de apoio do preço. Quando ela está em cima, ela serve como ponto de resistência. Olha como o preço nessa movimentação não consegue passar das médias. A gente cai, o Bitcoin cai, tem repiques, para na média, tenta repique, para na média, ela serve como ponto de resistência. Então, a média móvel exponencial ela serve como ponto de suporte quando ela está abaixo do preço e ela serve como ponto de resistência quando ela está acima do preço. Já o volume vai me dizer qual é o total negociado, vai ter aqui em cima o total negociado de Bitcoin, por exemplo, para eu saber se o volume de compra, olha só o volume de compra, muito alto, ou saber se o volume de venda está maior ou pior do que o volume de compra. Então eu consigo entender se na tendência de queda, imagina uma tendência de queda, você tem um volume ascendente, a galera está mais vendendo do que comprando. E o RSI, eu tenho aqui ele me dizendo como um índice de força relativa. Ele me demonstra acima de 70, acima dessa linha roxa aqui, acima de 70, eu estou em sobrecompra, significa euforia. Abaixo de 30, que é essa linha aqui, olha só, ele tem o 30 aqui, vai de 30 a 70. Abaixo de 30 eu estou em sobrevenda, eu estou em pânico. E eu vou ensinar mais a fundo o que esses indicadores
servem e como que eles vão te ajudar no dia a dia. Mas a mágica tá quando você começar a entender os indicadores, começar a entender os padrões gráficos e a tendência. Aí vai ficar muito mais nítido para você saber a hora de você comprar ou vender algum ativo. Aprofundando um pouco mais nesses indicadores, bom, imagina como se o volume fosse um carro e você está numa rampa. Aqui a gente tem uma ladeira, né? Imagina que um carro está em uma ladeira e olha como eu desenho muito bem. Um carro está em uma ladeira, isso aqui é um carro, tá? Uhul, tá subindo a ladeira e o volume é o acelerador do carro. Se você está subindo uma ladeira, ou seja, se você está em uma tendência de alta, você quer ver o volume de venda descendente quando o preço corrigir e o volume de compra ascendente quando o preço esticar. Volume de venda descendente quando corrigir e volume de compra ascendente quando esticar. Isso significa que a força compradora está saudável e a força vendedora não está tão interessada em puxar o preço para baixo assim. Por quê? A tendência de alta é formada de topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes. Portanto, na movimentação de alta, você quer ver a força compradora aparecendo e estando tranquila, comprando cada vez mais e empurrando cada vez o preço para cima. Só que durante a correção, para formar uma base de preço, para ser uma correção saudável, você quer um volume de venda baixo durante a correção. Olha só como aqui na tendência de alta, a gente tinha aqui uma grande tendência de alta no preço do Bitcoin, e olha só como na tendência de alta, vou botar até aqui para ficar mais nítido, olha só como na grande tendência de alta do Bitcoin, a gente tinha um volume de venda muito baixo. Olha só o volume de venda, as velhinhas vermelhas, muito baixo, e começou a crescer quando a gente perdeu a tendência de alta e começou a corrigir mais. Aqui a gente começou a ter mais volume. E olha só como na tendência de baixa, olha isso, aqui é uma tendência de baixa. Olha como o volume de venda é muito superior ao volume de venda em uma tendência de alta. Ou seja, se o carro está subindo a ladeira, ele quer ver o acelerador aumentando a pressão conforme a gente vai subindo. Olha só como o acelerador tem que estar ganhando força, porque quando ele começa a perder, a gente começa a perder força no movimento. E o freio, que é a venda, né, que é na hora da gente buscar por base, o freio tem que pisar só um pouquinho, ou seja, tem que acelerar muito e frear pouco, isso significa que o carro está andando. Quando você começa a frear muito, a gente tem nitidamente uma divisão, né, uma reversão de tendência. E olha só como que esses indicadores podem te ajudar. Quando você está, por exemplo, em uma tendência de alta, por exemplo, tem aqui uma tendência de alta no preço do Bitcoin. E aí, durante uma tendência de alta, se eu ver o RSI, que é o nosso índice de força relativa, no meio do pânico, se você está numa tendência de alta e você vê pânico, é somente uma base ascendente em um tempo gráfico maior. Por quê? Porque as tendências, elas são meio que fractais. Eu vou ensinar isso na próxima aula e vai ser uma das aulas mais importantes que vocês vão ter durante o Legado Cripto. Então, se eu tenho uma tendência de alta aqui, olha só, a tendência de alta no tempo gráfico diário. Só que se eu olhar no tempo gráfico de 4 horas, eu vou ter uma tendência de alta aqui no 4 horas, e aí eu vou perder essa tendência de alta, e aí depois eu vou voltar com essa tendência de alta. Por quê? Porque tendências são fractais. Dentro da tendência de alta no tempo gráfico diário, aqui eu tenho uma tendência de alta nítida, dentro da tendência de alta no tempo gráfico diário, existem tendências menores em tempos gráficos menores. Por isso que aqueles traders de tempo gráfico de 5 minutos, 15 minutos, uma hora, só perdem dinheiro, porque eles não conseguem, se você focar somente em um tempo gráfico, você nunca vai ganhar muito dinheiro no trade. Você vai ganhar aqui, perder ali, ganhar aqui, perder ali. Por quê? Porque você não está vendo a figura como um todo. Então isso é que eu vou ensinar na aula que vem. E voltando aqui no volume, sobre o volume tem que estar ascendente em uma tendência de alta e descendente em uma tendência de baixa.
Já o RSI, ele é um dos indicadores que eu mais gosto de utilizar e junto com eles a nossa média móvel exponencial. Por exemplo, aqui eu tenho 2017. 2017 o Bitcoin estava em uma grande tendência de alta. Se eu estou numa tendência de alta, não há por que eu ter pânico durante uma tendência de alta. E aí imagina só, olha só a tendência de alta no preço do Bitcoin aqui, Bitcoin subindo, tendência de alta. E olha os momentos que eu vi pânico durante uma tendência de alta. Eu vi pânico aqui, Olha só os momentos que eu vi pânico no tempo gráfico diário durante uma tendência de alta no Bitcoin. E olha só o que formou durante essas movimentações. Olha só, pânico exatamente aqui, pânico exatamente aqui. Então, quando você começa a ver pânico diante de uma tendência de alta, significa que você está estabelecendo uma base de preço em um tempo gráfico maior. Olha só como aqui o diário perde a tendência, né? O diário aqui a gente está numa tendência de alta, aí o diário passa a ficar numa tendência de baixa. Só que olha só essas bases de preço aqui e aqui. Eu vou até apagar aqui, olha só, vou marcar essas bases de preço. Olha isso. As duas linhas vermelhas são as duas bases de preço. Eu estou no tempo gráfico de um dia, agora vou para o tempo gráfico de uma semana e vou voltar lá aqui em 2017 para vocês verem. Olha só, tá vendo a tendência de alta no semanal? Olha que nítido. Tendência de alta no semanal, criando a base de preço, criou uma base de preço aqui, criou uma base de preço aqui, bases de preços de tendências. Então você começa a ver que o pânico nos tempos gráficos menores, se eu botar no diário aqui, se eu botar no 4 horas aqui, você vai falar, caramba, meu Deus, está caindo tudo. Eu vou voltar aqui, ó só, vou voltar aqui em 2017, lá atrás, para a gente ver no 4 horas agora, olha a diferença de momento de mercado, de movimento. Estou aqui em 2020, olha só, 2018, olha isso. Olha no 4 horas, imagina você tá nesse dia aqui, você vê o Bitcoin no tempo gráfico de 4 horas, você vai falar, caramba, Bitcoin acabou, oh meu Deus, e aí, bum, você entra em pânico no 4 horas, entra em pânico no diário, e aí a maioria dos vendedores, das pessoas que não entendem de gráfico, falam, caramba, o Bitcoin vai cair, Bitcoin acabou, e você somente está estabelecendo um fundo ascendente durante uma tendência. Aqui novamente, olha só, criado, você olha, imagina você olhar essa movimentação de queda aqui no tempo gráfico de 4 horas, você vai falar, caramba, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Porque você só está enxergando o tempo gráfico. Os gráficos são fractais, você tem que olhar em todos os gráficos para você conseguir a melhor informação possível. E uma coisa mais importante também que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o seguinte. Quando você enxerga muito pânico, as pessoas podem estar enxergando oportunidades. E numa tendência de baixa é exatamente ao contrário. Olha isso. Na tendência de baixa é exatamente ao contrário. Quando você tem euforia em tendência de baixa, que é você estar aqui em cima, ó, euforia, passou de 70, começou a ter euforia na tendência de baixa. Passou aqui, ó, encostou na euforia na tendência de baixa. Encostou várias vezes aqui, ó, euforia na tendência de baixa. Você sempre está estabelecendo topos. Olha só como aqui você estabeleceu um topo, aqui você estabeleceu um topo e vou em tempos gráficos menores para vocês terem uma noção ainda maior, olha só. Então, quando você está numa tendência de baixa, ó, euforia na tendência de baixa, euforia na tendência de baixa, euforia na tendência de baixa. Ó, 4 horas como ele me mostra vários pontos de euforia em uma tendência de baixa, que é a tendência do Bitcoin agora. Ou seja, enquanto as pessoas ficam em pânico, vou comprar Bitcoin, Bitcoin vai voltar a subir, Bitcoin vai voltar a subir. Tem pessoas aproveitando da sua ingenuidade no mercado e lucrando, operando shortado, porque shortando é você apostar na queda, que a gente vai aprender durante a aula que vem, e você está totalmente entusiasmado, o Bitcoin vai subir agora, e pum, Bitcoin cai, porque a tendência está de baixa. Quando você vê euforia numa tendência de baixa, tem algo descolando do mercado. Então é basicamente assim que o mercado funciona. Isso vai começar a te dar uma luz muito maior nas próximas aulas, que você vai começar a juntar muitas coisas e o quebra-cabeça vai se encaixar e você vai falar, caramba, dá para ganhar dinheiro nesse negócio, dá para operar nesse negócio, e parece ser muito mais difícil do que realmente de fato é. Hoje eu te mostrei as oportunidades que o mercado de criptomoedas oferece para os próximos meses e próximos anos e quais são os primeiros passos para você começar a operar nesse mercado.
Provei que mesmo na baixa é possível ganhar dinheiro com as operações de trade. Na próxima aula nós vamos um pouco mais a fundo. Você vai entender por que qualquer pessoa pode operar nesse mercado e as múltiplas formas de ganhar dinheiro com criptomoedas. E tem mais uma coisa, eu acabei de postar uma foto lá no meu Instagram e na live de amanhã eu vou selecionar uma pessoa para fazer uma transferência de R$1.000 diretamente para a conta da corretora. O comentário selecionado deve marcar 3 pessoas e comentar o que mais está gostando dessa semana. Se você quiser ter a chance de ganhar, corre lá e faça isso assim que a aula aqui acabar. Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e se você gostou é só clicar no like deste vídeo e depois deixar um comentário aqui embaixo para que eu possa ver o que esse conteúdo está realmente contribuindo na sua vida. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar ela também nos comentários e eu e a minha equipe vamos responder todas uma a uma. Te vejo na próxima aula, até a sexta-feira. Se foi vermelha, é